Estamos aqui mais uma noite para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele tem sido bom para nós, né? O tempo passa tão rápido, eu estava louvando, gostoso, né? O somzão bom, né? Os caras, da hora, estava aqui, aí passa muito rápido, né? A gente chega às 7 horas, já é quase 8, e a gente já está ministrando a palavra, daqui a pouco vamos embora, amanhã já é segunda-feira, mais uma segunda-feira, né, pastor Augusto? Deus é tremendo. O tempo é terrível, mas Deus é bom, irmão. Deus é tremendo. Aleluia. Queria falar hoje a respeito do que Deus tocou em meu coração sobre os pensamentos. E todos nós conhecemos a vida de Salomão. Salomão, filho de Davi, o rei Salomão, né? Ele viveu tudo de bom e de melhor na vida dele. Teve um encontro com Deus na humildade e no medo, no temor de reinar um povo. Ele adormece e ele tem uma visão. Ele se encontra com Deus e Deus fala com ele que ele poderia pedir tudo o que ele quisesse, né? Salomão, você pode pedir tudo o que você quiser, o que você necessitar agora. E ele pediu: Senhor, eu preciso de sabedoria para reinar este povo com a tua justiça, né? E Deus falou com ele, porque você poderia pedir riqueza, você poderia pedir tudo, mas porque você pediu sabedoria, eu te darei a sabedoria, mas te darei tudo também. Você será o rei mais rico, você será o mais próspero. E o reinado de Salomão foi o mais tranquilo, foi o mais próspero, foi um homem rico, sábio, né? Apesar de dele ter se desviado um pouco na escuridão, mas ele foi, da história bíblica, do que Deus nos fala, do que a história nos conta, ele foi o mais sábio, o mais poderoso, o mais rico. Salomão, ele entendia de tudo, sábios, outros países, de outras nações vinham falar com ele para entender a sabedoria que ele tinha. Então, Salomão era completo. E na sua velhice, Salomão então escreve alguns livros. O livro de Cantares, onde ele fala do tempo. Tudo tem o seu tempo, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de viver, tempo de morrer. E depois ele coloca alguns ensinamentos para a gente no livro de Provérbios. Provérbios é um dos livros que, se você não leu a Bíblia toda, você precisa ler o livro de Provérbios. Antes, porém, você precisa ler o livro de São João, do apóstolo João, do evangelista João, apóstolo também, né? Que ele vai contar a história de Jesus. Aí você precisa ler o livro de Provérbios. Ele vai te encaminhar, ele vai te dar norte. Às vezes você pergunta: Senhor, o que eu tenho que fazer? Senhor, né, como que é essa vida? Às vezes a gente está perdido, a gente não sabe que decisão tomar. Leia o livro de Provérbios. Salomão, ele coloca tudo ali, tudo, toda a sabedoria e preciosidades de como a gente agir na nossa vida está nesse livro de Provérbios. Se você não leu a Bíblia ainda, você precisa ler este livro de Provérbios. E no capítulo 23 de Provérbios, no verso 7, eu não vou entrar em contexto, nem na sabedoria dos professores de teologia e tal. Eu só peguei essa parte A do versículo para falar sobre a mensagem que eu quero
entregar para vocês nessa noite. Capítulo 7, do verso 23. Aleluia. Diz assim: porque como imaginou na sua alma o homem, no caso, assim é. Só essa parte. Em outra versão, diz que como o homem pensou, assim é. Como ele pensou em seu coração, assim é. Assim ele é. Só para que a gente possa ter a base da mensagem. Feche seus olhos por um instante, curve sua cabeça. Soberano e amado Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos diante de Ti, já louvamos, Senhor, adoramos, oramos aqui, Senhor, e foi tremendo, Pai. E viemos aqui para cultuar a Ti, para entregar o nosso melhor, Pai. Pedimos a Ti que, como Jesus, Ele nunca dispensou o seu povo com fome ou faminto, que o Senhor nesta noite também entregue uma palavra para nós, Senhor, que venha de encontro aos nossos... Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Está ouvindo, né? Todo mundo ouvindo aí? Aleluia. Então, irmãos, como eu disse, eu quero pegar só esse verso para falar sobre o pensamento. Então, assim, a Bíblia diz nesse verso que, assim como nós pensamos, nosso coração, assim podemos ser. Não estou aqui para falar do poder da sua mente, do poder de transformação, porque nós somos diferentes desse poder positivo da mente. Muitas pessoas e muitos professores e muitas pessoas que dão aulas e cursos de motivação, ele vai falar da sua mente, que você tem que ser aquilo que você pensa, você pode ser aquilo que você pensa. Mas você... sem a palavra de Deus, o livro de Tiago 1:22 diz que nós temos que ser praticantes da palavra e não apenas ouvinte. Nós temos que, porque se nós não formos praticantes dessas palavras, a gente se torna enganoso, nós ficamos sendo enganados por aquilo que tentamos imaginar e pensar. Então nós temos que estar baseado na palavra de Deus. Então, quando você pode pensar e colocar na tua mente, eu vou ser rico, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Cara, eu tentei a minha vida inteira e sempre pensei em ser rico e ainda estou pensando em ser rico, Eu quero ser rico e você não deve jamais deixar de pensar em coisas que vão te acrescentar na tua vida. Mas se você seguir a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela nos ensina a seguir uma vida rica em Cristo Jesus. Neste mundo, nós podemos ter tudo. A Bíblia diz que nós temos o livre-arbítrio de fazer aquilo que queremos, aquilo que pensamos. Nós podemos fazer tudo o que queremos. Você pode sair aqui, você pode pensar em comer uma pizza, você pode pensar em comer um lanche, você pode pensar em jejuar, você pode pensar em ir para sua casa, você pode pensar o que você quiser. Você tem o livre-arbítrio
porque Deus te deu isso. Você pode também pensar em adorar, você pode pensar em buscar a Deus, você pode pensar em meditar, em estudar a palavra de Deus, você pode pensar em ser o melhor que você puder. Você pode tudo, irmãos, tudo você pode. A palavra de Deus, ela te dá a abertura, e o Senhor te deu tudo isso para que você possa ter esse livre-arbítrio de fazer o que você quiser. Porque Deus, Ele não te obriga a você fazer aquilo que você não quer. Deus não te obriga a você adorar, Deus não te obriga a você a vir à igreja, a buscar a Ele, a dobrar o seu joelho, a entregar a tua vida a Ele. Deus não te obriga, Deus, Ele te chamou. A palavra diz, e quando nosso irmão Robson aqui, ele orou e falou que: vinde a mim cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que o Senhor nos oferece é algo melhor do que o mundo tem para nos oferecer. O mundo, ele pode te oferecer muitas coisas boas. O mundo pode te oferecer as melhores comidas, as melhores roupas, os melhores lugares que você possa ir, mas Deus, Ele te chamou para que você possa ser, aleluia, descansar no Senhor. Ele te chamou para que você possa descansar nele. Ele te chamou para que você possa ficar, aleluia, em paz com Ele, na sua vida, em tudo que você fizer. Então, às vezes, nós pensamos e pensamos de um modo errado, que Deus, Ele quer fazer algo na nossa vida que nós não queremos. Não é isso, irmão. Porque o Senhor quer me direcionar, mas eu não quero ir por esse caminho. O Senhor quer me levar para esse lugar, mas eu não quero ir para esse lugar. Quantas vezes já aconteceu com você, de você pensar alguma coisa da sua vida e isso não se concretizar? O Senhor te leva para outro caminho. E às vezes a gente fica bravo, a gente fica nervoso, a gente não quer. Eu estive visitando uma moça, ela é parente casada com o filho da moça que trabalha com a gente lá na loja, e ela teve 3 neném. A André até colocou no meu status. Ela teve 3 filhos, 3 gêmeos. Ela queria ter uma menina. Ela queria ter um filho. E aí veio 3 filhos. Ela falou: mas não era isso que eu queria. Deus, não é isso que eu quero. O Senhor não pode fazer isso comigo. O desespero de quando ela foi fazer, ela contando para a gente, quando ela foi fazer o ultrassom. E aí quando chegou no ultrassom, ela toda feliz. O marido dela tinha viajado, que eles são do Paraná, ele é perto da divisa do Paraguai. Ele estava lá fazendo compra, Robson. Ele estava com o carrinho lá no shopping do Paraguai, fazendo compras, o carrinho cheio. Ele pegou lá um celular novo, ele pegou lá uma caixa de som, ele pegou algumas coisas lá, o carrinho estava cheio. E ela estava fazendo ultrassom no momento que ele estava fazendo compra. E aí então, ela liga para ele, e ela começa a falar: olha o que você fez comigo. O médico acabou de falar para mim aqui que são 3. Ele falou: o quê? 3, eu tenho 3, estou carregando 3 crianças aqui. Olha, chorando. E aí ele falou, e ele ficou branco. E a mãe dele olhou para ele assim, e ele branco. Ela falou: mãe, atende o telefone aqui. Ele pegou o carrinho e começou a devolver tudo que ele tinha pego. E aí ela falou: o que aconteceu? O que aconteceu? Falou: mãe, olha aí, conversa com ela. E aí conversando, falando que teve 3. Então, ela pensou em ter um filho, mas Deus enviou 3 para ela, né? Eles estão com 2, vai fazer 3 meses agora. Então, às vezes, irmão, aquilo que a gente... E eu falei para ela: mas Deus, Ele fez isso porque Ele sabe que você consegue. Falou: mas não é fácil não. A gente chega na casa lá, Giba, ela está com os neném assim, né? Aí quando eu cheguei na porta, ela falou: você veio ver, né? Então já toma logo aqui, já pega logo aí. Enquanto você estiver aqui, você vai ficar com ele. E eu falei: nossa, que menino bonzinho, não chora. Ela falou: não chora, olha o vídeo aqui, eu vou te mostrar o vídeo. Ele não chora quando está no teu colo, mas quando a gente coloca ele na cama aqui, os 3 choram tudo de uma vez. Ai, meu Deus, aleluia. Então, a gente pensa uma coisa, eu falei: não, mas Deus te capacitou. E as pessoas perguntam para ela: você teve depressão? Ela falou: não tive tempo para ter depressão. Eu tenho 3 filhos, eu tenho uma casa, ela tem um filho de 15 anos.
E mais os 3 agora, 4 meninos. Não tive tempo ainda de ter depressão, não tive tempo de pensar nessas coisas, porque eu estou ocupado cuidando daquilo que Deus me deu, né? Então, se Deus ele te dá, porque ele não te escolheu porque você é mais bonitinho, não, ele te escolheu para te capacitar. Quando Deus escolheu os apóstolos, ele não escolheu porque eram os melhorzinhos, mais bonitinhos, não. Ele escolheu os piores. Todos eles tinham uns problemas. E Deus foi capacitando, Jesus foi ensinando eles. Então, se Deus ele te chamou, se Deus ele colocou você algo na tua vida, é porque ele está te capacitando, ele está te ensinando. Talvez você esteja pensando, olha, eu não vou conseguir. Agora as coisas estão difíceis. E isso foi acontecer comigo justo agora. Justo agora foi acontecer isso, eu não estava preparada. Deus, aleluia, está te preparando, Deus está te ensinando, Deus está te capacitando. É um estágio da tua vida que você está crescendo, é um estágio da tua vida que você vai crescer espiritualmente. É um estágio onde você tem que buscar estar mais na presença de Deus. Esse texto, ele tem muito a nos ensinar, não querendo dizer, aliás, não querendo dizer que você não pode pensar em coisas boas que você quer, em coisas, desejos que você tem, em sonhos que você tem. Não, você tem que pensar isso e muito mais. Muito mais, não só pensamento positivo, mas o pensamento em Cristo. Como que Jesus nos ensinou a orar? Né? Porque a gente pensa, a gente quer alguma coisa, tanto que a gente não olha para os lados. Porque a gente foi ensinado a vida toda errada, com relação à Bíblia, com relação à palavra de Deus. Porque nós somos ensinados que nós temos, e tudo que a gente pedir para Deus, Ele vai nos dar. Né? Porque nós somos os queridinhos, porque nós somos os melhores, nós somos melhores do que aquelas pessoas que estão lá fora, que estão no mundo. Então eu sou crente, a Bíblia, ela me garante, Deus ele me garante que eu tenho, que eu posso, que eu vou conseguir, que eu vou ser curado, que nada vai acontecer de mal comigo. Nós aprendemos assim, mas aprendemos errado. Jesus nos ensinou como quando os discípulos eles disseram, Senhor, ensina-nos então a orar. E aí Jesus fala, então você vai orar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Depois que a gente ora, depois que a gente glorifica, depois que a gente pede, depois que a gente, aleluia, intercede, depois que a gente faz tudo, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Os nossos pensamentos, nós temos que ter um pensamento igual de Cristo, ações igual a de Cristo. Mas pastor, é difícil isso, é difícil sim, mas Jesus não veio pedir nada fácil para a gente, nada fácil para você. Jesus veio para pedir coisas difíceis, amar o teu próximo como a ti mesmo, dar a face, quando bater numa face, você dá a outra face, caminhar com o inimigo, 1 milha, 2 milhas, se ele falar para caminhar 1 milha, caminha 2 milhas, orar para aqueles que te perseguem, perdoar aqueles que te fazem o mal, são pensamentos que nos levam à loucura, se a gente for entrar no profundo. Mas o que Jesus deixou claro, que Ele poderia mudar toda a situação da nossa vida. Eu vejo aqui testemunhos, eu vejo pessoas aqui que passaram por coisas difíceis, mas que Deus pôs a mão e que Deus abençoou. Não vou falar da minha vida, mas eu posso falar da vida de vocês, que eu conheço vocês. Quem diria que nós chegaríamos hoje aqui, Wagner? Quem diria, Giba, que desde aquele início lá difícil, estaríamos aqui nessa situação?
Deus abençoou, você buscou, vocês buscaram, vocês pensaram, vocês estudaram, vocês se prepararam, vocês fizeram tudo, mas o Senhor pôs a mão, o Senhor levantou, o Senhor, aleluia, quem fez com que as coisas acontecessem. Então agora também Ele pode fazer isso. Ele pode mudar situações. Ele pode tirar as coisas que estão erradas na nossa vida. Ele pode tirar os pensamentos ruins que estão na nossa mente. Porque o diabo, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que nós queremos. Ele entende. E o diabo, ele sabe de tudo, ele sabe de todas as coisas, ele sabe do que você gosta, ele sabe do que mais você precisa, ele sabe do que você necessita. Ele vê a tua casa, ele vê você, a tua mulher, ele vê os teus filhos, ele vê tudo. Ele sabe tudo que a gente quer. E ele quer entrar, mas ele não pode entrar na nossa mente, mas ele sabe que se ele vir e dar uma forçadinha, a gente pode desviar, a gente pode sair do caminho, a gente pode fazer outras coisas que a gente não quer fazer. O diabo sabe do que você precisa, por isso que nós temos que ficar firmes na presença de Deus. A Bíblia nos ensina que existem tipos de pensamentos que são aceitáveis ao Espírito e que existem outros pensamentos que não são aceitáveis. E nós sabemos o que é, irmãos. Você sabe o que você pode fazer que é aceitável. Você sabe o que Deus se agrada. Nós sabemos o que Deus gosta, porque não é possível que nós estamos aqui tanto tempo lendo, buscando, louvando, adorando a Deus e nós não sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Aleluia. Por isso, irmãos, essa noite eu quero chamar a sua atenção, eu quero te incomodar, eu quero que Deus te incomode. Eu quero que você comece a partir de hoje a pensar sobre tudo, sobre todos os seus pensamentos, sobre todas as suas atitudes, sobre as palavras. Paulo, quando ele diz para nós que, Romanos 8,5, põe para mim por favor, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para a carne. O que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito, é o Espírito que deseja as coisas purificadoras, transformadoras para a nossa vida. Aleluia. Irmãos, a força do pensamento, ela é tremenda, é a fé, né? O pensamento que a gente tem nos impulsiona, a fé nos impulsiona, aleluia, a agir conforme aquilo que nós pensamos. Quando a gente quer alguma coisa, eu quero aprender a tocar violão. Então, se você quer, você vai, você consegue, você busca, você foca e você aprende. Isso pode transformar a tua vida. E os pensamentos que você tem, que você carrega com você, pode transformar a tua vida para o bem ou para o mal. Nós temos aquele ditado, aquela história que nós temos o lobo, 2 lobos nós temos dentro da gente, o mal e o bom. Né? Você vai fazer, o que vai florescer dentro de você é aquele que você alimenta mais. Se você alimentar mais o malvado, ele vai sair arrebentando tudo. Mas se você alimentar o bonzinho, ele vai ficar um cordeirinho, um mansinho, né? Aquele cachorro bonzinho. Isso que nós temos que... Cara, não é fácil. Ao decorrer dessa semana, eu pensando nessas coisas, eu falei, cara, eu vou ficar maluco. Né? E aí Deus colocou um cara que trabalha comigo, fui almoçar com ele, quinta-feira eu estava falando com os irmãos aqui. O cara é maluco.
ele falando de reencarnação, falando de sonho. Eu falei, fala aí, cara, pode falar que eu creio na Bíblia, cara. Você sabe que eu creio na Bíblia, né? Eu vou viver eternamente, cara. Não, isso não existe. Está aí falando um monte de coisa. E ele começou a falar que ele, quando sonha, ele sai do corpo dele, cara, e vai e participa do sonho. Ele sabe, ele troca ideia com os caras. E começou a falar umas coisas malucas. Eu falei, cara, eu não vou nem entrar nesses detalhes contigo, porque eu não creio nisso, cara. Você está doido. Os meus sonhos, cara, são sonhos maravilhosos, são sonhos bons, cara. Eu só sonho coisa boa, né? Deus é que me revela os sonhos. E aí ele falou, e o déjà vu que você tem, que você, sabe, déjà vu é aquele negócio que você, puxa, acho que eu já vivi isso aqui. Isso é reencarnação. Eu falei, não é reencarnação coisa nenhuma, rapaz. Isso é revelação de Deus. Aleluia. Aleluia. Está mexendo aquele, tá vivo. E aí eu entrando nesses detalhes, aí orando a Deus, aí veio o livro de Efésios 6:12, né? Que diz lá que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes, autoridades. Aqui, deixa eu ler aqui. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os princípios das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, aquilo que você entende, ou que você pensa, cara, às vezes pode ser que Deus tenha coisas melhores e maiores, porque os pensamentos do livro de Isaías fala que os pensamentos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim também são os pensamentos deles para conosco, para com você. Deus tem coisas melhores para você do que você pensa, do que você imagina. Deus tem coisas grandiosas. A luta que nós temos contra o inimigo, que não é o ser humano, que não é a pessoa, porque às vezes as pessoas são usadas para te caluniar, para te maltratar, para fazer coisas que elas não querem fazer às vezes. As pessoas são usadas para tentar te tirar da posição, tirar daquilo que você quer, daquilo que você precisa, daquilo que Deus tem para você. Quando Deus ele coloca algo difícil na tua vida, irmãos, é porque Ele sabe que você vai suportar, Ele sabe que isso vai mudar a tua atitude, a tua mente, os teus pensamentos. Aí é que nós vamos ver se você está firme mesmo, né? Porque a estratégia do inimigo, a estratégia de Satanás ele tentar minar você, ele tentar fechar você, fechar a tua mente, fazer com que você pense só naquilo que deu errado. O passado que vem à tona às vezes na tua vida, e isso acontece porque não é só comigo que acontece. O passado ele vem às vezes para tentar te derrubar. E aí você fala, puxa, eu podia ter feito de outro jeito, eu podia ter feito assim, eu podia ter feito assado, eu podia ter... Cara, por que eu fui falar aquela coisa que eu falei? Por que eu fui agir daquela forma? Eu podia ter feito de outra forma. Não, você tinha que ter feito daquela forma mesmo, porque agora você tem, aleluia, o direito de fazer a coisa melhor do que você fez no passado. E você tem o direito e hoje a autoridade de mudar isso, declarando isso para você mesmo, declarando isso na oração aqui para o Senhor que vamos fazer, e declarar, Senhor, eu fiz isso e isso, e eu peço perdão, Senhor, e quero seguir daqui para frente. O cara falou para mim que nós voltávamos reencarnados para poder consertar aquilo que fizemos de errado. Aí eu falei, cara, então eu vou ter que voltar, cara, umas 1000 vezes, mano, e viver a mesma vida. Que é isso, cara? E aí a irmã Edna até falou aqui, o sacrifício de Jesus, cara, que morreu por nós, aleluia, e que já apagou os nossos erros, nossas falhas.
Nós não precisamos voltar de novo, porque Jesus já pagou o preço. Não precisamos pagar de novo. Ele já pagou, Ele já comprou, aleluia, a nossa vida, a nossa eternidade, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Deus, Ele sabe de tudo. Ele te coloca no centro da vontade dEle. Porque às vezes não conseguimos seguir um caminho que nós pensamos, né? Nós não conseguimos seguir um caminho que pensamos para os nossos filhos. Nós não conseguimos seguir um caminho que pensamos para o nosso casamento, para o nosso relacionamento, para os nossos filhos, né? Porque às vezes você fala, eu queria que meu filho casasse assim, eu queria que minha filha casasse assado, eu queria que meu filho estudasse assim, estudasse outro, eu queria que meu filho gostasse disso. Mas não é do jeito que você quer. Nunca vai ser do jeito que a gente quer. Lógico que vamos fazer sempre o nosso melhor. E é isso que Deus pede, porque a gente siga fazendo o melhor. O melhor para Deus. Porque nós passamos às vezes, irmãos, 20, 30, 10 anos pensando e querendo alguma coisa que não vai acontecer, que não é o que Deus quer para a nossa vida. Então não adianta. Eu vou te falar de causa verídica que aconteceu comigo, que acontece comigo sempre. De eu querer uma coisa e Deus não fala que não vai acontecer do jeito que você está pensando. Pode acontecer mais ou menos no trajeto que você pensa. Lá no final pode, mas o trajeto não vai ser o que você está pensando que vai ser. Nós temos que estar mediante a palavra de Deus para as nossas vidas. Coríntios 2,16, Paulo fala que a nossa mente, nós temos que ter a mente de Cristo, né? Putz, meu, quando eu li essa palavra, nós temos que ter a mente de Cristo, irmão. Eu falei, está tudo errado. Está tudo errado o que eu estou fazendo, está tudo errado o que eu estou querendo, está tudo errado o que eu estou pensando. A mente de Cristo. Isso dá outra mensagem que eu não vou ter tempo de falar. Mas estar com a mente de Cristo significa literalmente ter os mesmos padrões, pastor Augusto, os mesmos padrões de pensamentos de Cristo, que é ser guiado pelo Espírito Santo na luz da palavra bendita de Deus. Olha isso. Às vezes a gente pensa, mas tem a mente de Cristo, cara, aquela loucura, eu vou ter que ser crucificado também. Não, Jesus já foi crucificado. Jesus já pagou o preço. Nós só temos que obedecer a Deus na palavra, na busca, na santidade. Aleluia. Porque às vezes a gente perde tanto tempo, cara, em pensamentos, sabe, sonhos, né? A gente costuma falar no mundo de Bob, né, cara? A gente às vezes está no mundo de Bob. Eu sou assim, cara, eu viajo no mundo de Bob mesmo, lá, tal. Cara, mas isso aí não quer dizer que eu quero viver daquela forma, né? Mas o interessante é que nós temos que entender, né? O entendimento nosso aqui, hoje, é que nós estamos numa batalha, é uma guerra espiritual. Aí, o diabo está tentando de todas as formas te tragar, te desanimar, porque Jesus disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E aí a gente
acha que porque aconteceu alguma coisa com a gente de errado, o mundo vai acabar para nós. A maneira que você reage, né? Porque a gente fala de oração. Tem aquela historinha do barco, que tinha 2 crentes dentro do barco, o barco estava enchendo de água, furou o barco, estava entrando água dentro do barco, e aí um olhou para o crente, o mais crentão mesmo, lá, o canela de fogo, que eu vou orar. E o outro que era mais, pegou um balde e começou a tirar a água do barco. E ele, Senhor, nos salva aqui, Senhor, acalma essa tempestade, faz isso, faz aquilo. E o cara tirando a água do balde, amém, diz, glória a Deus, vamos tirando a água do barco. E aí ele falou, você não vai orar não, rapaz, tem que orar. Rapaz, mas você já está orando, né? E a oração é assim, você tem que orar e eu tenho que agir. Ação, um ora e o outro ação. Enquanto você ora, querido, eu vou tirando a água do barco aqui para nós andar mais tempo. Dá mais tempo para Deus agir na nossa vida. Dá mais tempo para Deus fazer as coisas na nossa vida. São padrões, né? Padrões que nós temos que entender, irmãos. Padrão de Cristo, o padrão da mente de Cristo, o padrão de agir como Jesus, de ter fé, de sentar, aconteceu algo ruim, mas eu sei que Deus está comigo. Quando Jó orava, e ele estava na situação terrível, perdeu tudo que ele tinha, os filhos, as riquezas, aí ficou doente, quando pensou que nada podia acontecer, ficou doente, quase morrendo, mas ele não perdeu a fé, e ele, uma palavra que não sai da minha mente, é porque ele diz, olha, o Senhor é o meu pastor, o Senhor cuida de mim, e eu sei que por mim Ele vai se levantar. Ele é o meu Redentor, e o meu Redentor, Ele vive. A tua esperança, a minha esperança, já morreu, mas ressuscitou no 3º dia, aleluia. Está vivo, sentado à direita do Pai, estará intercedendo por mim, por você. Ele está lá, Deus no trono, imagina assim, Deus no trono e Jesus ali do lado. E aí ele olha, está acontecendo lá, olha, aconteceu aquele negócio lá. E aí Jesus, Pai, olha lá minha serva, Senhor. Ó, minha serva Juliana lá, Senhor, cuida dela. Põe a sua mão da sabedoria, da entendimento. É assim. É assim que Deus age. É assim que Deus faz. Jesus Cristo está lá batalhando por mim, batalhando por você. É guerra espiritual, nós estamos em guerra espiritual. Nós temos que voltar a jejuar, nós temos que voltar a orar. Se já jejuamos e oramos, vamos jejuar e orar mais ainda. Porque o mundo não vai definir quem somos, as circunstâncias não vai definir quem nós somos, o que nós pensamos. A palavra de Deus é que vai nos definir. Cristo Jesus, o nosso Salvador, a quem nos chamou, a quem nós servimos, a quem nós pertencemos. Como foi dito na palavra passada, Ele é que define quem nós somos. Aleluia. Pois embora vivamos como homens, irmãos, não lutamos segundo os padrões humanos, não como eles lutam. Nós lutamos, não precisamos de armas, não precisamos de revólver, não precisamos de espada, de faca, não precisamos de nada disso. Nossas armas da nossa luta são contrárias às que os homens usam, mas são poderosas em Cristo Jesus, para destruir todo o mal, destruir tudo aquilo que tem nos afligido, colocar por terra todo o levante de Satanás contra a nossa vida, nossa família, colocar por terra toda inveja.
Tem crente agora que não gosta que a gente fala de inveja, porque é tanta sabedoria, Wagner, que as pessoas falam, não tem esse negócio de inveja, não tem esse negócio de olho gordo. Eu falei, então fica com os seus padrões, que eu vou ficar com os meus. Eu me unjo quando eu saio da minha casa, eu me unjo quando eu estou no meu trabalho. Você está entendendo? Eu passo o óleo de unção na minha mão e vou colocando a mão onde eu trabalho, onde eu estou andando, nas minhas coisas. É assim, irmãos, porque eu ainda tenho esse padrão ainda de lutar, da luta espiritual, da batalha espiritual, da busca incessante da presença de Deus. Aí, Paulo ele fala então assim, lá no livro de Romanos, olha, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável, a perfeita, a vontade de Deus. Aleluia. Cara, que maravilha, mano. Que gostoso, aleluia, tá passando por tudo isso. Que gostoso é estar na presença de Deus. Que gostoso é clamar e ver a ação de Deus. Que gostoso é ver as coisas acontecendo. Aleluia, que gostoso é ver que o Senhor jamais vai se afastar de nós. Que gostoso é saber que Deus está cuidando de nós, está cuidando da nossa vida, da nossa casa. Que gostoso é perceber e sentir a presença do Espírito Santo, que renova a nossa mente. Isso é um processo duradouro, aleluia, não é rápido, é duradouro, porque quando o Senhor nos renova, e o nosso irmão orou aqui, disse de renovação, de restauração, aleluia. Então, o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele é como um contrato, né? Ele assina lá que está conosco, ele toma posse da nossa vida, porque nós nos entregamos para Deus, nós nos entregamos, e quando nós nos entregamos, então o Espírito Santo, que é o próprio Jesus Cristo, ele pega o contrato e ele assina esse contrato de posse, de governo da nossa vida, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, isso determina quem nós somos. Isso determina que somos novas criaturas em Cristo Jesus. Isso determina, aleluia, que aquilo que as pessoas veem, aquilo que as pessoas enxergam, aquilo que as pessoas pensam de nós, irmãos, não faz a mínima importância para nós. Porque o que importa é nós estarmos na presença de Deus e seguir e aceitar e enxergar os ensinamentos do Senhor, enxergar que o Espírito Santo enxergar, porque nós oramos, nós louvamos aqui, que nós cremos naquilo que nós não vemos. Então nós podemos admitir que Ele, o Espírito Santo, Ele insiste e tem um compromisso comigo e com você de nos ensinar, de nos acompanhar e de estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Aleluia. Você sabe o que é isso, irmão? Cara, você está coberto, você está protegido. O salmista fala que debaixo das asas do Senhor nós estaremos seguros. Que 1000 vão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somos atingidos, às vezes somos, para aprendermos que nós
nós temos que seguir aqui, ó, o ensinamento da palavra de Deus. Isso é um processo de mudança. Hoje é um processo de mudança da nossa mente. Porque não é qualquer um que vai vir e vai falar alguma coisa para mim, e vai falar disso, daquilo, de outras religiões ou de outras coisas, que vai entrar na minha mente, e eu vou deixar que isso me carregue ou me leve. Porque eu vou estar firmado aqui, ó, nas escrituras, porque nós lemos aqui que a sabedoria da mente, nós temos que estar firmes na presença, na palavra de Deus. Aleluia. E esse processo de mudança, Provérbios 18, 21, que é uma renovação da nossa mente, e que faz, e a nossa mente terá escolhas, porque nós podemos fazer escolhas. A nossa vida é assim. Naquilo, principalmente naquilo que, naquilo que você fala. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Os nossos pensamentos se transformam em nossas palavras. Os nossos pensamentos transformam-se em nossas palavras. Eu sempre, porque eu sou vendedor, né, irmãos? Eu tenho que me motivar todos os dias quando eu saio da minha casa. Então eu tenho que eu oro no espelho. Eu olho para o espelho do meu banheiro e começo a orar, e começo a determinar na minha vida. Aí eu falo, cara, você é o mais bonito de todos, mano. Aí eu olho assim para ver se a minha barba tá chique. Cara, você tá... Tô apaixonado por você, mano. Porque Deus, Ele te deu capacidade de você sair daqui hoje. Olha, você está andando, olha, você está mexendo tua mão, teus braços, sua cabeça, você está enxergando. Então hoje vai ser o melhor dia da sua vida. Eu pregando para mim mesmo, eu falando para mim mesmo. Hoje vai ser dia top, vai dar tudo certo. Cara, você vai arrebentar hoje. Porque eu sou aquilo que eu falo, aquilo que eu determino, né? Perante Deus, perante a palavra de Deus. Você é imagem e semelhança de Cristo, cara. Então vai para cima hoje. Faz o seu melhor hoje. Dá o seu melhor hoje. Talvez não seja o melhor para outras pessoas, mas eu vou fazer o meu melhor. Eu sei que eu vou fazer o meu melhor para o meu dia. Eu vou tentar fazer tudo do meu melhor. Pode não dar certo, mas eu sei que eu fiz o melhor. Então eu saio já de casa, eu saio já acelerado, irmãos. Aleluia. E Deus, Ele sabe, porque todas as coisas contribuem. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Deus, Ele sabe do seu chamado, do propósito que Ele tem na tua vida. Então você fala, Senhor, faça a tua vontade, mas eu vou fazer o meu melhor hoje. Eu sei que tudo vai contribuir porque eu te amo. Tudo vai contribuir para o meu bem, para a minha proteção, protege minha família. E aí vai, irmãos, aí você começa a falar. Faça o teu melhor, todos os dias. Ame ao Senhor. Tudo que você fizer, todas as coisas que você fizer, tudo que você se propor a fazer vai ser o seu melhor. Tudo vai contribuir para o teu bem, porque você ama a Deus, ama a palavra de Deus, amamos as coisas de Deus. Aleluia. Eu vou encerrar, irmãos. Quando eu falo que vou encerrar, você sabe que vai mais meia hora ainda, né, irmão? Brincadeira, pastor, eu não vou cansar. Aleluia. Vou encerrar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos cristãos precisam de libertação. Nós
Desculpa, falei errado. Muitos cristãos não precisam de libertação, perdão. Nós não precisamos de libertação. Nós somos filhos de Deus. Nós precisamos de arrependimento, né? Porque a gente peca. A gente é filho, a gente escolheu, Jesus nos chamou, a gente veio na pegada, estamos aqui com Cristo e tal, aceitamos, já sabemos, mas somos falhos, erramos todos os dias. Então, não precisamos ser libertos disso. Nós precisamos de arrependimento daquilo que a gente faz de errado. Nós precisamos nos arrepender. Então, Deus, Ele sabe que você é uma pessoa que peca, que erra. Ele sabe que eu sou uma pessoa que erro. Ele sabe que eu sou uma pessoa que falho. E às vezes eu não consigo. Às vezes a gente, como Paulo falou, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal, quando eu vejo, já estou fazendo mal. E aí a gente quer se arrepender. O arrependimento, o que é? É você não fazer mais. Quando a gente se arrepende para a gente não fazer mais. Quando eu brigo com a minha esposa, André não está aqui hoje, mas quando eu brigo com a minha esposa, eu falo, amor, estou arrependido, então não vou brigar mais. Mas a gente briga de novo. Porque é coisa de casal, cara, a gente tem que brigar mesmo. É coisa de homem e a mulher, o casal tem que brigar. Tem que saber brigar. Não pode ofender, tem que brigar para depois, né, ficar ali no rally-rola, ali uns beijinhos, né? E o chicote tem que estralar. É para isso que tem que ser as briguinhas. Mas Ele sabe que a gente pede perdão, a gente às vezes pede o perdão e se arrepende, mas a gente não confia nele. A gente não confia que Deus pode nos fortalecer. Eu disse aqui uma vez que quando a gente for pecar, a gente sabe às vezes que a gente vai fazer alguma coisa errada, que às vezes, putz, eu vou ter que fazer isso, cara, né? Eu vou ter que fazer, mas a gente sabe. E a gente tem que orar para pecar. Tem que orar e falar, Senhor, eu vou pecar porque a sua presença não está me satisfazendo. Eu vou pecar, Senhor, porque a tua presença aqui, eu acho que o Senhor não vai me ajudar. Se eu não contar uma mentirinha, eu acho que eles não vão acreditar em mim. A gente não confia em Deus. Por isso que a gente vive falando as coisas, sabe? Nós somos a pessoa desse jeito, somos daquele jeito e tal. Pedimos perdão, falamos que vamos arrepender, mas a gente não confia nele. E Deus, Ele manda te dizer, até para mim mesmo, que para a gente ficar firme, e confiar nele, porque as promessas deles são vivas em nossas vidas. E Ele prometeu, Ele não vai tirar a mão. Ele não vai tirar a mão. Ele estendeu, a palavra de Deus diz que os braços do Senhor não estão encolhidos, para que não possa te abençoar, irmão. Como que nós vamos fazer alguma coisa que Cristo não quer que a gente faça, que Deus não quer que a gente faça? Como nós vamos amaldiçoar alguém que Deus quer que abençoar? Como nós vamos colocar a nossa mão no meio de uma batalha espiritual onde Deus está agindo? Não podemos. Mas o que Jesus Ele nos disse no livro de Filipenses, Paulo, ele tremendo, Filipenses, ele diz que Ele é fiel para terminar, para continuar, para aperfeiçoar, para melhorar a obra que Ele começou, aleluia, em nossas vidas. Irmãos, nós estamos diante de um Deus que pode transformar a nossa maneira de pensar. Já pensou? A nossa maneira de tomar posse. Autoridade, Deus nos deu autoridade. E quando eu falo de pensamento, eu falo disso, dessa autoridade que Deus te deu, de você jamais perder a sua esperança. Aleluia. Porque deixa eu refrescar a sua memória do que estava acontecendo. Nós estávamos perdidos.
nós estávamos condenados, nós estávamos prontos para a morte eterna, nós estávamos preparados para perder tudo, a nossa vida. Mas Jesus mudou tudo isso. Jesus é a nossa esperança. E isso tem que nos manter firme, porque Ele morreu, Ele escolheu essa maneira de morte. Ele se fez vergonha, Ele se fez maldição na cruz do Calvário, derramando, pagando o preço por nossas vidas. E Ele então, aleluia, pegou a chave da vida e da morte para mudar e transformar a nossa vida. Cara, louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 4:20 diz assim: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Provérbios 4:20, porque pensamentos corretos surgirão através da sua meditação na palavra de Deus. Eu não sei que pensamentos estão passando pela tua cabeça, eu não sei que pensamentos estão ocorrendo na tua vida, o que está acontecendo na tua vida, mas o Senhor pede para que você fique firme, meditando na palavra, para que os seus pensamentos sejam corretos, sejam certos. É a hora da gente mudar, irmãos. Quanto mais, irmãos, tudo que é, Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, é o pensamento que Deus tem para nós, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se há algum louvor, nisso pensais. Aleluia. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Filipenses 4:8. Grava no teu coração, na tua mente. E essa semana leia todos os dias. Todos os dias de manhã, quando sair da tua casa, você vai orar este versículo. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou se há algum louvor, nisso pensai. Aleluia. Mais do que uma recomendação, irmãos, este verso fala de uma necessidade para nós. Nós temos que ocupar a nossa mente naquilo que glorifica a Deus. Não deixe o inimigo impedir você de ficar firme. Não deixe o inimigo colocar pensamentos impróprios. Não deixe o inimigo tirar você da sua bênção. Fique firme. Vamos repreender todo o mal, todo o laço contra nossas vidas, contra a nossa casa, contra a nossa família. Para finalizar, Provérbios 4:23 também fala sobre pensamento. Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Fica firme, confia no Senhor, busque ao Senhor. Não faça nada sem buscar a palavra de Deus. Não faça nada sem o Senhor falar com você. Não tome nenhuma decisão, não tome nenhuma atitude. Fica firme nos propósitos. Entrega tudo ao Senhor. Continua no barco. A palavra
Domingo passado foi ficar no barco. Continua no barco. Confia. Amém?